Você já reparou que as formas de uma ilustração falam tanto quanto as cores? No último vídeo a gente falou sobre como as cores de uma ilustração mudam a sensação que ela transmite. Mas não é só a cor que comunica, as formas também contam uma história. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Nanda, eu sou diretora de arte, designer e artista multimídia. E eu tô aqui pra te mostrar que escolher entre formas geométricas e orgânicas podem fazer toda a diferença na emoção que você tá tentando transmitir com seu desenho. As formas geométricas têm linhas e curvas bem precisas e matemáticas. São quadrados, triângulos, círculos perfeitos, linhas retas e todas as formas derivadas a partir disso. Quando você cria uma ilustração usando esses elementos como ponto de partida, principalmente se não tiver um círculo perfeito, fica uma coisa bem mais estilizada, mais dinâmica, com mais impacto e energia, e dependendo do desenho fica até mais moderna e mais tecnológica. Já uma ilustração com formas mais orgânicas, uma coisa mais fluida, transmite um efeito mais de feito à mão, uma coisa mais natural. E isso normalmente torna a ilustração um pouco mais suave, mais humana e acolhedora. E eu vou mostrar essa diferença pra vocês na prática pra não ter dúvida. Vou usar essa foto aqui que eu tirei de referência para desenhar essas flores de um jeito mais geométrico e mais orgânico pra gente ver a diferença. A primeira etapa então é abrir o Illustrator. Então, abri aqui no Illustrator a foto que a gente vai ilustrar. E como é uma foto minha, eu vou traçar por cima dela mesma. Esse é o bom de você procurar e criar suas próprias referências, isso pode facilitar bem mais do seu processo criativo. Então o que eu vou fazer vai ser diminuir essa opacidade, só pra eu ver onde está a planta, mas não atrapalhar a minha ilustração. Eu vou bloquear essa camada e eu vou colocar uma camada embaixo pra poder fazer o desenho. Primeiro, eu vou fazer o mais geométrico e, honestamente, é bem mais fácil do que parece. Eu vou pegar a ferramenta de caneta, ou você pode apertar aqui ou apertar P no seu teclado. Eu vou escolher um roxo claro, roxo meio rosa, chame como quiser, pra poder fazer meio que a primeira camada dessas flores. Eu vou fazer só esse raminho daqui, eu não vou fazer ela inteira. O que eu vou fazer agora vai ser dar zoom e com a ferramenta de caneta eu vou marcando onde tem as principais dobras dessa flor, tentando prestar atenção um pouquinho nessa anatomia para poder reproduzir do mesmo jeito quando eu for fazer as próximas. Então primeiro eu vou marcar a silhueta dela. Você não precisa marcar realmente cada dobrinha e cada curva que a forma que você está desenhando tem. Você pode marcar as principais para realmente deixar bem estilizado o que você está querendo desenhar. Mas é óbvio que alguns vão ter mais pontos e mais detalhes e outros vão ter menos, porque cada elemento precisa de um nível diferente de detalhe para ser comunicado, sabe? E estamos assim. Só que eu acho que dá pra deixar ainda mais simplificada. Então agora eu vou usar o botão de menos no teclado pra poder tirar alguns pontos de âncora e o botão de A no teclado pra poder editar os que estão aqui. E aí lembra que o seu desenho não precisa ficar idêntico à sua referência. É só uma referência, você pode adaptar do jeito que você quiser. Ok, tô mais contente com o jeito que tá agora, tá bem mais estilizado. E o que eu vou fazer vai ser seguir esse mesmo princípio, mas pra marcar as sombras desse desenho. Então eu vou pegar um roxo mais escuro aqui da minha paleta e com a ferramenta de caneta eu vou fazer essa marcação, me guiando pela minha foto mesmo. Já dá pra ver bastante como tá essa estilização, eu adoro esse estilo de desenho. E é muito simples de fazer. Nossa flor por enquanto tá assim. Eu não vou colocar uma camada ainda de luz porque eu vou querer fazer isso depois no Photoshop. Mas então eu vou seguir essa mesma lógica para as outras flores do meu desenho e eu já volto. Eu mudei o galho das flores, eu aproveitei aquela que eu já tinha feito e terminei de desenhar essas com menos flores aqui, que é um pouquinho menor, porque eu gostei mais da disposição dessas flores. E agora com elas prontas, dá pra ver aqui no canto que eu separei todas as camadas bonitinhas, tanto da base quanto das sombras. Eu vou criar outra pra fazer as folhas. Vou começar de trás pra frente, pra ficar mais fácil depois. E essas folhas, elas são bem retas já, então vai ser realmente bem simples de estilizar. E agora eu vou colocar um pouquinho de sombra só pra dar uma dimensão. O que eu vou fazer agora vai ser jogar essa foto pra uma outra prancheta. E aqui eu vou só agrupar isso e redimensionar pra ajustar um pouco essa composição. Acho que eu vou colocar uma forma atrás, bem geométrica zona também. E agora eu vou criar uma nova camada e eu vou fazer o mesmo processo, só que com uma forma agora mais orgânica. E ao invés de usar a ferramenta de caneta, eu vou clicar com o botão direito em cima desta ferramenta daqui, que é a Shaper, e eu vou clicar na ferramenta de lápis, ou você pode apertar N no seu teclado. Isso te deixa desenhar com o mouse formas completamente orgânicas, bem livremente, assim, sabe? Não precisa de mesa digitalizadora, o seu mouse já vai resolver. Eu vou seguir o mesmo processo da forma geométrica para a forma mais orgânica, só realmente mudando essa ferramenta, indo da caneta para a ferramenta de lápis. E agora é um processo bem mais solto de contornar essa flor. E essa, como é mais difícil de ter controle, dá para você editar mais
mais depois se você quiser, pra ter o nível de detalhe que você quer que tenha. Mas agora eu vou só fazer um pouquinho mais de acabamento e tá pronta a nossa primeira flor desse novo estilo. Dá pra ver que já tá bem diferente, é uma pegada bem diferente da forma mais geométrica, e eu vou seguir essa mesma lógica pra fazer as outras e as folhas, e eu já volto pra falar com vocês. Seguindo a mesma lógica, então, agora a ilustração de formas orgânicas está pronta. A da esquerda mais geométrica é bem mais estilizada, uma coisa realmente mais moderna, assim. A da direita, que é mais orgânica, é mais suave, entendeu? Um pouco mais convidativa. E agora com essas ilustrações prontas, então, eu vou finalizar elas, né? Dar ela o acabamento que elas merecem. Eu abri aqui um arquivo no Photoshop e eu vou usar aquela técnica que eu já falei em vários outros vídeos de pegar um arquivo do Illustrator e jogar no Photoshop como objeto inteligente para editar depois. Agora, então, eu importei todas as pequenas formas como objeto inteligente aqui pro Photoshop, dá pra ver todas as camadas aqui na direita. E o que eu vou fazer vai ser colocar uns degradês, colocar algumas profundidades a mais, um pouquinho mais de textura, só pra dar um charmezinho extra. E eu vou fazer isso usando principalmente a camada de recorte. Eu vou criar mais uma camada em cima, eu vou clicar em criar máscara de recorte, e agora eu vou colocar um pincel de ruído que eu criei em um dos vídeos aqui com vocês. E aí agora eu vou colocar o verde que eu quero, e eu vou então criar essas profundidades. Diminuir um pouquinho a opacidade. Vou usar a ferramenta de laço também pra poder fazer outros efeitos aqui, dessa vez com o verde mais claro. E eu vou ficar misturando um pouco dessas linhas retas e degradê, linha reta e degradê, em todas as camadas basicamente. Gosto muito dessa textura que fica parecendo giz pastel praticamente. E agora eu vou seguir então essa lógica pras flores. O jeito que eu tô fazendo é clicando aos pouquinhos, eu não tô clicando e arrastando, eu tô clicando só pra fazer esse degradê bem suave. E depois eu ainda diminuo a opacidade aqui na lateral. E depois ferramenta de laço. E aqui a gente vai definir os nossos pontos de luz. E agora eu vou seguir essa lógica pra todas as flores. Agora pra ilustração orgânica, eu vou fazer exatamente o mesmo processo de copiar todas as camadas do Illustrator pra jogar no Photoshop, na intenção de usar essas camadas separadamente com máscaras de recorte pra poder colocar as sombras em cada uma especificamente, sabe? Eu usei o mesmo pincel pra sombrear essas formas, então eu usei o texturizado que eu fiz com vocês no outro vídeo. Só que, pra iluminação, ao invés de usar a ferramenta de laço dessa vez, eu coloquei pincel redondo com 100% de dureza e um pouquinho de suavização, só pra poder também dar esses pontos de luz de uma forma um pouquinho mais orgânica e não tão reto, pra poder conversar com o conceito de tudo que a gente tá montando. Mas as cores foram as mesmas e os princípios foram os mesmos, inclusive com essa ideia de a iluminação ser um pouquinho mais chapada e as sombras serem um pouquinho mais orgânicas agora no Photoshop. E só mudando as formas, a ilustração já transmite uma emoção completamente diferente. Assim como as cores, as formas são uma linguagem própria, e quando você usa as duas juntas, é uma infinidade de possibilidades de comunicação. No meu estilo pessoal, por exemplo, eu normalmente uso formas um pouquinho mais geométricas e com ângulos um pouquinho mais definidos. Mas me diz você, quais formas que você usaria para contar as suas histórias? E aproveita que ambos os apps que a gente usou aqui e muitos outros estão no plano Pro da Creative Cloud, com desconto especial para estudantes. E eu deixei o link aqui embaixo na descrição. Obrigada demais, Adobe, pelo convite, e eu vejo vocês no próximo vídeo.